Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Boa semana para todo mundo. Hoje o nosso tema vai ser desafios e oportunidades do setor gastronômico. Deixa eu começar aqui botando o tema. Desafios e... Vamos na resenha aí, Henrique. Quem tiver pergunta pode mandar aí. Desafios e oportunidades no setor gastronômico. No setor, eu já vou dar bom dia para a turma. Gastronômico. Pronto. Vamos ver quem está na área aqui comigo. Bom dia, grande Alexandre. Você levou o prêmio hoje, Alexandre. Bom dia, cara. Bom dia, Morosetti. Bom dia, Márcio. Bom dia, Rodrigo. Grande Vitor. Grande Henrique Guerreiro jogando duro. Isso aí, cara. Bom dia, Eliana. Qual cidade você tá mesmo, Henrique? É na Bahia, né? Depois bota aí a sua cidade. A Mauri. Bom dia, Bruno, Isabela. Vamos pra cima, turma. Vamos lá. Qual é o nosso tema hoje, hein? Vamos direto ao ponto aqui. Quais são os desafios, né, e as oportunidades do setor aí? Eu vou tentar passar, né, pelos principais agentes aí do setor. Vamos na resenha aqui. Primeiro, vamos começar pelos empreendedores aí, né, pelos proprietários de negócios gastronômicos, né? A gente aqui, ó, pronto, o Henrique está em Itabuna. Legal. Ana Lúcia na área, Daniele. Os empreendedores, certo? Os empresários, né? Os donos de restaurante, né? Primeiramente, qual é a oportunidade? Eu vou tentar navegar na oportunidade e nos desafios ali, né? Para cada agente. Primeiro, certo? O setor, né, da gastronomia, né? A gente vê primeiro um baita mercado, né? O setor da alimentação fora de lá é um mercado gigantesco, né? E é um mercado que, na minha visão, né, sob o ponto de vista de demanda, né, ele é um setor muito atraente, né, porque a taxa de crescimento dele, né, sobretudo em países, né, ainda em desenvolvimento, como o Brasil, né, a taxa de crescimento tende a ser maior, né, do que a média dos outros setores ou maior do que o PIB. Se a gente tira um retrato, né, dos últimos 10 anos, a média de crescimento do setor, né, é maior do que o PIB. Eu coloquei aqui o tema, mas não ficou registrado. Eu fiz alguma besteira, tá? Mas enfim, depois eu coloco de novo. Depois não. O tema é desafios e oportunidades do setor gastronômico. Então, sob o ponto de vista de demanda, né, o setor ele tem, e geralmente isso a gente vê acontecer, né, um restaurante abre ali as portas, a demanda existe, né, a gente sente isso. E tende-se, né, além de a gente ter essa tendência do crescimento, né, da média da demanda do setor ser superior ao PIB, isso, de novo, em países em desenvolvimento, a gente vê isso ainda maior, né? Em países já desenvolvidos, essa taxa tende a ser mais próxima. E tem um porquê disso, né? A minha leitura é que, à medida que as sociedades evoluem, né, o país em desenvolvimento está se desenvolvendo, né, ainda mais do que os que já estão desenvolvidos, à medida que isso acontece, né, existe uma maior tendência das pessoas saírem, né, terem dinheiro para o entretenimento. E muitas vezes o nosso negócio ele é um entretenimento. Qual é o principal entretenimento das pessoas, das famílias em geral, né? A gente vê que é ir a um restaurante. Certo? Eu posso ir no teatro, eu posso ir no cinema, eu posso ir no jogo de futebol, eu posso ir à praia, né? Mas geralmente a gente tem o nosso negócio ainda, mesmo que quando uma pessoa vai ao teatro, antes ela vai jantar, depois vai ao teatro. Quando ela vai ao jogo de futebol, antes vai para o bar, depois vai para o jogo de futebol, né? Mesmo quando, né, alguém busca um entretenimento diferente, o nosso negócio está lá no meio, né? Eu vou passar o final de semana no hotel, está lá, o nosso negócio lá no meio. Então, é muito claro, né? A gente vê o tamanho do nosso mercado, certo? E o potencial de demanda. De novo, quando a gente abre as portas, né, a demanda muitas vezes lá está, certo?
Agora, quando a gente fala agora do mundo do delivery, né? Pô, então agora eu estou indo, né, na casa das pessoas antes mesmo, né? Eu estou competindo agora com supermercados, né? Porque antes a pessoa tinha que comprar, né, no mercado, né, e produzir internamente. Agora a gente, enfim, né, a gente quebrou um pouco essa barreira, encurtou, né, o tempo, né, da aproximação com o cliente, fazendo com que muitas vezes a gente, né, o nosso setor, ele substitui a demanda que seria do mercado. O cara evita ir no mercado, comprar, sei lá o quê, né? Uma brincadeira que eu sempre faço. Cara, ir no mercado para mim é aterrorizante, né? Porque eu vou no mercado, aí boto as coisas dentro tem que escolher, né? Depois eu boto dentro do carrinho. Aí tiro do carrinho, boto no caixa. Tiro do caixa, boto no carrinho. Tiro do carrinho, boto no carro. Tiro do carro, boto sei lá onde, né? Entro em casa, tiro da sacola, é um processo meio complicado, né? O delivery substitui isso, né? É lógico que não plenamente, né? Mas muitas vezes a pessoa opta pelo delivery ao invés de ter que comprar uma coisa no mercado. Então a demanda existe, certo? Aqui está a grande oportunidade, né? Eu até diria, né, que existe uma oportunidade maior, que aí falando do mundo da gestão, né, a maturidade de gestão do mercado em geral, dos restaurantes em geral, é muito baixa, né? É muito amadora, ao ponto de mais de 90%, Pablo chutando estatística aqui, mais de 90% não sabem nem mesmo se estão ganhando ou perdendo dinheiro, né? Quando eu vejo isso para quem está investindo em conhecimento, né? Para quem conhece os próprios números, né? Para quem está investindo em conhecimento de gestão, eu vejo uma oportunidade, porque a minha concorrência é muito amadora, né? Então, um mercado com muita demanda, com uma concorrência amadora, eu consigo me destacar ainda, né, nesse mercado. Então, para o empreendedor, né, e para os empresários do setor, né, é um baita negócio, né? Agora, onde está o desafio? Certo, Pablo, são só flores aqui? Não existe um desafio também, que cada dia que passa, né, as margens de lucro do setor diminuem, certo? Há não sei quantos anos atrás, as margens flutuavam entre 20% e 30%. Eu fazia um monte de coisa errada, mesmo assim eu tinha lucro. Hoje em dia isso não é mais possível, né? Hoje em dia, se eu faço um monte de coisa errada, provavelmente eu vou estar com saldo de caixa negativo, né? Provavelmente minha margem de lucro vai estar abaixo, na média dos 8% ou 7%, o que muitas vezes não permite você ter saldo de caixa positivo, né? Inclusive caindo lá na estatística, né? Pô, Pablo, por que grande parte dos negócios não dão certo? Por que 70% dos negócios gastronômicos fecham antes de 5 anos, né? Muito por isso, né? As margens de lucro são baixas, saldo de caixa baixo, né? O saldo de caixa negativo faz com que as empresas fechem, certo? É só essa causa? Não, mas é talvez a principal causa do fechamento dos negócios. Então, positivo, demanda, né? Um setor com grande potencial de crescimento, um setor onde a concorrência, embora exista muita concorrência, né? Ela é na maioria amadora. Aqui entra um grande risco aqui para quem está no Brasil, de agora, né, o jogo está ficando mais duro, porque agora eu tenho grandes players entrando com uma boa gestão, né, que vem a globalização, né, empresas multinacionais entrando no mercado brasileiro. Mas enfim, desafios, né, a margem de lucro é muito baixa, né, cada dia ela diminui mais, né, isso faz com que o caixa seja baixo, a pressão de caixa baixa, né? Mas isso tem como se tratar, né? Então, hoje ainda há como se tratar isso, né? Então, a gente gosta de precisar isso, deixar isso claro para a turma, né? Por meio do indicador de desempenho CMV, né? Hoje as margens de lucro são baixas, mas ao mesmo tempo a gente vê que o CMV ele é muito mais alto do que deveria ser, né? E isso é decorrente de falhas de processos internos. O CMV muitas vezes é um indicador que depende do gestor, né? São dos processos ali que como o gestor trata compra, estoque e produção, né? Por isso que a gente gosta de Caseiro como exemplo. Então a gente vê que na prática só o CMV existe uma lacuna de 7, 8 pontos percentuais, né? Então uma má gestão faz com que a tua margem de lucro, né, praticamente seja metade do que poderia ser, né? Então ainda existe
essa oportunidade, por meio da gestão, de corrigir problemas de margem de lucro, né? Somente citando o exemplo do CMV. Aí a gente traz marketing, traz vendas, traz gestão da equipe, traz, né, outras variáveis que influenciariam ainda mais o teu resultado. Então as margens são baixas, mas muito por falha da gestão, né? Inclusive, falando de oportunidades, né, para os empreendedores, quem tem um negócio, certo? E consegue transformar esse negócio em um negócio lucrativo, né? Por meio de bons processos, né? Por meio do desenvolvimento de uma equipe, desenvolvimento de lideranças, que é muita provocação do método GAS, né? O método GAS ensina você a criar esse modelo de gestão para que essas coisas aconteçam, né? Um modelo de gestão que inclusive desenvolve o teu modelo de negócio. Quando você tem isso, aí você criou uma máquina, né? Porque em um setor, aí de novo, com demanda crescente, com o mercado, concorrência amadora, né? Você consegue replicar esse modelo e crescer, certo? Porque que tem, eu acho que vou ao extremo aqui, McDonald's deve ter, sei lá, quantos McDonald's sendo lançados por dia, né? Isso, é um Ctrl+C, Ctrl+V num modelo que funciona, né? Então o mercado ele tem espaço para isso, tem espaço para crescer, inclusive para a gente também, quem não tem visão de crescimento, né? Mentalidade de crescimento, né? Inclusive talvez esteja até perdendo a oportunidade, né, para melhorar os processos por meio dessa visão, porque quem tem essa visão de crescimento está hoje focado em desenvolver os processos, né, para que Ctrl+C, Ctrl+V, e não dependendo das pessoas. Eu vou crescer porque o meu amigo vai tocar o segundo restaurante, o meu, sei lá que, irmão, minha família, não, porque ele é alguém de confiança, né? Isso você não é um modelo sólido, sustentável de crescimento, tá? Então, primeiramente, os empreendedores, né? Uma baita oportunidade, certo? Mas é aquilo, aqui está o jogo, né? Muitas vezes as pessoas não estão entendendo esse jogo, e a diferença entre jogar esse jogo duro, faixa preta, é mesmo o conhecimento. Quem tem conhecimento, né, provavelmente vai nadar de braçadas aí no setor. Ainda é eu diria, um oceano azul de oportunidades para quem tem conhecimento. Vamos falar aqui do investidor também, certo? Que aqui tem um link, né? O investidor e os empreendedores. Pessoal, tem um monte de gente querendo colocar dinheiro em algum negócio, certo? Tem um monte de gente. O que falta hoje, e sobretudo, eu entendo que os investidores entendem, né? E a gente já tem exemplos de cases aí de grandes investimentos no setor. Eles entendem o que eu acabei de falar aqui, do potencial de demanda, né? O potencial de crescimento do setor, né? O que falta, na minha visão, né, são bons projetos. Está faltando projeto, a gente conseguir organizar, né? Eu tenho um restaurante que tem um bom modelo de gestão, tem um bom resultado, tem um bom modelo de negócio. O que falta é a gente pegar esse projeto e colocar na mão do investidor, né? Tá aqui, ó, eu tenho um restaurante que funciona, sei lá o quê, vamos ter 10, né? Lógico que amparado com conhecimento de gestão, né? O investidor tem que ver que aquele crescimento é algo sustentável, né? Pô, eu estou ali formando novas lideranças, eu tenho, enfim, certo? Então, sob o ponto de vista dos investidores, é um baita mercado também. Quais são os desafios? Muitas vezes eles encontrarem bons projetos, né? E aqui a gente está falando, quando a gente fala em investidor para o setor gastronômico, a gente tem um senão, né, que a gente fala de grandes montantes de investimentos, né? Montar um restaurante, né, demanda um grande investimento. Então, se você não consegue comprovar que você tem um modelo, um bom plano de crescimento, um modelo, né, que funciona hoje, modelo de negócio, modelo de gestão que funcione, vai ser mais difícil captar esse recurso, né? Mas se você consegue demonstrar isso claramente, provavelmente o investidor vai entrar junto, tá? O Luiz perguntando como é a taxa de retorno desses investidores, né? A gente costuma realizar, né, estudos de viabilidade, né, para apresentar para o investidor se aquilo é um bom projeto ou não, certo? E em linhas gerais, é lógico que cada caso é um caso, mas a gente trata, né, um bom retorno sobre o investimento de um negócio já meio consolidado, onde eu consiga comparar, né? Por exemplo, uma pizzaria, né? Uma pizzaria é muito fácil, né? Eu comparar aquele modelo de negócio que está sendo proposto, né,
por aquele empresário, né? Olhar o mercado e entender o potencial daquele negócio. Né? Em negócios já mais consolidados, né, com essa característica, a gente indica um retorno sobre um investimento de 36 meses. 36 meses está ok. Né? Se é um negócio de grande risco, então eu vou colocar um negócio que não existe. Certo? Eu não tenho bases de comparação. Pizzaria eu tenho como comparar, padaria eu tenho como comparar. Né? Aí a gente indica um retorno sobre o investimento de 24 meses, tá? Para que seja menos arriscado. Né? Mas em linhas gerais eu diria 36. Um negócio muito mais consolidado, né? Sei lá, uma padaria, né? Já com uma marca, né? Aí a gente já fala aqui, talvez consegue chegar até os 60 meses. Tá bom? Cada caso é um caso. Mas enfim, né? Então para os investidores, né? Uma baita oportunidade, né? Eles estão olhando para isso, já tem investimentos sendo realizados no setor, no entanto, né? Faltam projetos, né? Percentualmente não tem. Como é a taxa de retorno desses investidores? Eu não sei se eu entendi, né? Se a gente estiver falando de margem de lucro, né, para dividendos, né, a gente fala que o setor tem que entregar pelo menos 15%, né, para que justifique, inclusive, o investimento. Se você estiver falando disso, né, mas geralmente quando a gente fala em ROI, né, em retorno sobre investimento, a gente fala em tempo, tá? Mas se for em margem de lucro, 15%. Legal, né? Então, investidor, baita oportunidade, mas qual o desafio? O cara não chegam projetos, eles têm que jogar no escuro, né? Quando muitas vezes, eu tenho aqui um restaurante que fatura tanto, né? Aquele cara que quer replicar nem mesmo conhece os próprios números, né? A base, né? O investidor ele entra muitas vezes no escuro, muitas vezes, né, jogando somente o jogo ali da venda, né? Então ele entra porque fatura tanto, então é muito arriscado entrar num projeto desse tipo, né? Onde a base principal ali não é o lucro e sim as vendas, né? Inclusive muitos empresários, né, do setor, mais de 90% ainda estão jogando só o jogo da venda, né? Existe o jogo do lucro, que é um jogo um pouquinho mais profissional do que da venda, e existe o jogo do equity, né, que aí é faixa preta, né? Quando eu falo em você ter um projeto, você faz com que, né, e você ter essa visão de crescimento, provavelmente o valor do teu negócio vai ser muito maior do que sobretudo, a valorização do teu negócio. Né? Eu tenho um negócio que vale 100 mil, agora eu tenho um negócio que dá lucro e eu tenho um projeto para 10 restaurantes. Provavelmente a soma do teu negócio com o teu projeto vai fazer com que o valuation desse teu negócio, o valor do teu negócio para um investidor seja muito mais do que 100 mil. Se você organiza isso num período de um ano, digamos que você trouxe de 100 para 300 mil, você teve uma valorização de 200 mil. Esses 200 mil provavelmente vai ser muito maior do que o teu lucro anual. Né? Então existe um jogo que é muito mais faixa preta, que é do equity. Né? Então, jogo amador, vendas. Estou vendendo tanto, amador, certo? Jogo do lucro, ok, melhorou um pouquinho mais. Né? Jogo do equity é o cara que está pensando em captar recursos de investidores, em crescer. Esse é um jogo faixa preta. Certo? Pouquíssimas pessoas jogando, tá bom? E para fazer, eu estou vendo o Luiz aqui, e para fazer a avaliação de uma empresa antes e após a pandemia, o cenário é outro hoje. A gente faz avaliação, Luiz, né, com base na projeção de caixa, né, de potencial de geração de caixa, certo? Então, daqui para frente, né, a gente pega os números e projeta para os próximos 24, 36, né, muitas vezes, e algumas vezes até 60 meses. Então, a gente faz uma leitura do negócio hoje, né? Alguns negócios após a pandemia tiveram uma redução de demanda. Isso está caracterizado lá na capacidade desse negócio de gerar dinheiro, certo? Então é caixa, né? A gente não vai muito atrás dos ativos, certo? Porque essa projeção de caixa provavelmente é maior, inclusive, do que os ativos. Legal, vamos falar agora rapidamente, eu tenho 12 minutos só, sobre o potencial para as equipes, né? As pessoas que trabalham no restaurante, o garçom, o chefe de cozinha, o cozinheiro, o que eu vejo aqui, né, como oportunidade? Né? Em termos de empregabilidade, em conseguir emprego, certo? Olhando para a Europa, por exemplo, olhando para os Estados Unidos, cara, esse não é um problema, certo? Existe uma oportunidade grande aqui, né? Mas eu diria que existem dois desafios, né? O desafio primeiro, cara, os salários são muito baixos ainda para o setor.
né? E o segundo, né, existe uma carência de bons projetos que permitam essas pessoas crescerem, né? Então, talentos, muitas vezes, eles... Pô, eu tô aqui, cara, eu sou um talento, eu tô trabalhando no setor, sonhei em ser o quê? Em ser um cozinheiro, né? Não existem projetos, né, que façam com que essa pessoa veja o crescimento dela ali dentro daquele negócio, né? Pô, legal, eu adoro cozinhar, né? Eu quero seguir sendo cozinheiro, mas eu quero prosperar como um cozinheiro, né? Hoje eu sou cozinheiro X, eu quero ser um chefe executivo. Tem um projeto, certo? Um projeto que eu consiga ver um crescimento dentro do negócio. Muitos restaurantes não possuem esse projeto, né? Então aí volta tudo, né? Não tem projeto de crescimento, não tem visão de equity, joga o jogo do faturamento, e as pessoas que estão ali também não veem um caminho, não conseguem enxergar um caminho claro para o crescimento delas, né? Então os talentos muitas vezes são desperdiçados, né? As pessoas trabalham ali e muitas vezes ganham um salário meio que fixo o resto da vida, né? E os que têm talento, né, eles muitas vezes eles olham como saída para crescer dentro do setor e empreenderem, né? Então, vou montar um restaurante, eu sou um bom garçom, virei um maître, sei lá o quê. Cara, não tem para onde crescer mais aqui, né? Eu vou e monto meu restaurante. O que aqui pode ser um problema, certo? E talvez colabore com a taxa de fechamento das empresas, né, de 70% em 5 anos, porque são coisas distintas. Você pode ser um excelente maître, um excelente garçom, um excelente cozinheiro, mas não ser um bom gestor, não ser um bom dono de restaurante, não ser um bom líder, né? Então, aqui, né, a gente vê muita oportunidade, né? Portugal, por exemplo, sei lá, se você chegar hoje, né, sendo um bom cozinheiro, você vai conseguir um emprego muito rapidamente, né? Isso acontece no mundo inteiro, né? Mas faltam bons projetos, né? Não existe bons planos de cargo, salário, né, e carreira, né, para o setor. Então as pessoas muitas vezes têm que sair e empreender. Algumas dão certo, né? Eu sou um técnico na minha área, é muito diferente ser um bom cozinheiro, ser um bom chefe e ser um bom gestor, né? Mas pode dar certo, mas muitas vezes não dá, certo? Então, para as equipes, eu acho que é isso, né? O mercado ainda remunera, ainda não é uma remuneração alta, certo? É lógico que os cargos de liderança já sim, né? Alguns já possuem bons rendimentos, sobretudo em restaurantes maiores, né? Mas tem esse problema de falta de projetos, né? Aí cai de novo no colo dos empreendedores, dos empresários, dos líderes do setor, certo? Enfim, e por fim, né? Eu diria que aí tem um mercado, né, de quem dá consultoria e assessoria para o setor, né? Nós temos as consultoras, né, de alimentos, né? Nós temos consultores de gestão, consultores de recursos humanos, né? Então aqui eu vejo uma grande oportunidade, né, porque é um setor que ele ainda é muito carente de conhecimento. Tudo que eu falei aqui dos desafios, né, e oportunidades ficou muito claro que tem o conhecimento como diferencial principal para quem vai prosperar, para quem vai crescer, para quem vai jogar o jogo do equity, para quem vai criar um bom plano de cargos, salários e carreiras, para que dê oportunidade, para que os talentos, né, cresçam, né, para que eu forme novos líderes balizando o meu crescimento, para que eu atraia bons investidores. Tudo isso é conhecimento. Então, se você atua numa área, né, onde você leva conhecimento para o setor, né, você tem um grande potencial. Certo? A gente está falando no Brasil, né, de eu já não sei mais a estatística, mas mais de 1 milhão de negócios que, né, estão ali, 70% deles com dificuldade de caixa, precisando de conhecimento. Então, quem vende conhecimento, certo? Tem um grande potencial de mercado, né? Inclusive a gente na GAS, né, agora, certo? Fazendo um convite aí para a turma, né? A GAS ela se estruturou, né, por meio a GAS virou uma franqueadora, né, onde ela está buscando sócios executivos que são os franqueados locais, né, escritórios locais, para implementar o método GAS junto da GAS, levando uma capilaridade maior para o mercado. A ideia é que a gente consiga ajudar mais o mercado estando em vários lugares, né? No Brasil, em Portugal, a ideia é que a gente se expanda globalmente. Mas no Brasil, imagine, né, várias cidades, né, uma cidade com 1 milhão de habitantes possui pelo menos 800 clientes com potencial de contratação do método GAS, né? Então a gente busca a pessoa para representar, para ser o nosso sócio executivo local dessa cidade. Então,
Caso você tenha interesse, é só entrar na bio e fazer a tua inscrição, tá? Programa Gas Expert. Então aqui, né, como consultor, como assessor, né, a gente fala os contadores, né? Pô, por exemplo, mercado para os contadores. Caramba, falta contadores que falam a nossa língua, né? Então, talvez se você fosse um contador especialista no setor gastronômico, você tem uma baita oportunidade, né? Falta consultores de recursos humanos especialistas no setor gastronômico, né? Falta, talvez, aí falando para as consultoras de alimentos, pô, consultora de alimentos, você já está dentro do restaurante ajudando nas boas práticas, segurança alimentar. Agora, o restaurante muitas vezes não consegue pagar uma consultora de alimentos, um consultor de gestão, um consultor financeiro. Por que você não vira mais um clínico geral, assume uma frente da gestão, certo? E leva uma solução mais completa e aumenta para o teu cliente, né? Onde, além dos resultados decorrentes das boas práticas, né? Passa a ter também, né, resultados decorrentes da gestão. Você já está lá dentro, né? Então, por que não aumentar o teu ticket? Hoje você cobra X, poderia cobrar 2X, agregando muito mais valor para o cliente. Ele não vai conseguir contratar 2, 3 pessoas, você já está lá, né? Então, essa é uma provocação para as consultoras de alimentos. Então, aqui tem um mundo muito grande de oportunidades, né? Quais seriam os desafios, né, para essa turma, né, de consultores, assessores, quem leva conhecimento? O mercado, em geral, ainda não identificou, certo? A necessidade desse conhecimento. A gente, é lógico que tem, a busca vem aumentando, né? A gente vê a demanda, né, por projetos de gestão, né, dentro da própria Gás, mas o mercado em geral, quando a gente fala de 1 milhão, eu diria que uma parte muito pequena identificou que está no conhecimento esse grande diferencial, né? Enfim, então o desafio é isso, é conseguir, né, fazer com que essa demanda que existe, né? Existe um potencial de demanda para que você consiga converter isso em projetos aí para você. Como que você consegue entrar, né, dentro desse mercado? A gente vê muitos empreendedores aí com uma visão muito passada, né? Pô, sempre fiz assim, mas, né? Provavelmente as práticas aí que você vem seguindo, né, que você vem ao longo dos anos realizando da mesma maneira, né, provavelmente essas não vão ser mais as práticas que vão conseguir fazer com que você supere os obstáculos hoje, né? Aqui caracterizado principalmente pela redução das margens de lucro. Não dá mais para ser amador, por exemplo, na gestão do estoque, compras, né, e produção. Não dá, porque aqui tem lá o CMV, que antes era na média de 30, hoje já está em 40, por exemplo. Enfim, certo? Mas para finalizar, né, eu acho que o movimento Gás está aqui para, né, colaborar com o setor gastronômico. Então a Gás vê muito mais, né, oportunidades, essa balança, né, pegando área por área, né, pegando o mundo dos empreendedores, dos investidores, das equipes, dos consultores, dos assessores. A gente vê muito mais oportunidade do que desafio. A gente vê essa equação aqui, né, ela é positiva para o ponto de vista de quem quer entrar, quem quer atuar dentro do setor. Não é fácil, certo? Não é fácil, mas a gente vê claramente, né, quando a gente entra dentro dos projetos, que a diferença entre quem está se destacando ou não é quem está realmente investindo em conhecimento, né? Isso não é muito diferente de outros setores, né? Então é isso, turma. Vamos para cima. Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver quem está aqui. A Denise. Cássia, bom dia, Cássia. Joana, Maju. Quem mais aqui? O chefe Joubert. Bem, Joubert. Acho que é isso, turma. Carolina. Vamos para cima. Bom dia. Se não tiver nenhuma pergunta, semana que vem estaremos juntos aqui de novo. Hoje foi edição Café com Gás. Perdemos a conta? 380, eu acho. Estaremos juntos aí novamente. Essa semana tem aí a programação, né, da Gás, né? A Gás está trazendo conteúdo de segunda a quinta, né? Aqui na nossa tem a publicação aqui no Instagram, né, da agenda da semana. Amanhã YouTube, quarta-feira dentro do Gas Club, né? Quem não se inscreveu ainda no Gas Club é gratuito, vai lá, participa. Quinta-feira YouTube de novo, então tem a programação de toda semana. E vamos para cima.
Boa semana, uma semana cheia de gás aí para vocês. Beijão para todo mundo. Valeu!